Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos a mais uma Jornada na Prática. Estamos aqui hoje para conversar e deixar vocês loucos com um monte de informação, com um monte de coisa interessante. A gente vai fazer provocação, a gente vai trazer novidade. Ou seja, nós vamos aqui brincar de conversar sobre o direito material e direito processual. E para falar sobre o direito material, ninguém melhor que a mais fantástica, gostosa e cheirosa. Eu posso dizer gostosa porque é minha mulher. Não dá. Mas a Veri está aqui comigo e eu estou passando a palavra para ela para se apresentar e a gente começar esse diálogo saboroso a respeito de direito material e direito processual nesse grande evento da Jornada na Prática. E aí, Veri? Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Veridiana Reba. E o nosso tema escolhido hoje, então, para essa aula na Jornada na Prática é responsabilidade civil, temas emergentes, ou seja, temas novos e estratégias processuais. Então, o aspecto processual fica com o professor Fetter. Eu vou abordar um pouquinho mais o direito material, mas sempre demonstrando essa relação necessária, presente a todo instante. Muitas vezes a gente estuda, né, Fetter, de forma muito segmentada. Isso acaba prejudicando a compreensão ali do todo. Mas vou explicar um pouquinho antes para vocês por que estamos os dois aqui e por que a escolha desse tema. Então, quando a gente estuda responsabilidade civil, tem uma aula sobre responsabilidade civil, muitos pensam que será um tema muito restrito, será apenas um assunto. A gente pensa na responsabilidade civil lá no Código Civil, no título 9, são alguns artigos apenas e parece que é alguma coisa muito limitada. Então, essa compreensão ela é muito importante no início dessa nossa aula para a gente entender a abrangência que tem o estudo da responsabilidade civil. Quando a gente começa lá no artigo 927, então, do Código Civil, ele diz que aquele que cometer dano por ato ilícito é obrigado a repará-lo. Mas quando a gente começa, vai verificar o conceito de ato ilícito, ele já está lá na parte geral do Código Civil. Então, é o primeiro momento que a gente já vai sair da parte especial e perceber a necessidade de analisar, de avaliar outros artigos e outras áreas do direito. Então, o Código Civil, no artigo 186, quando traz o conceito de ato ilícito, ele diz que aquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência, enfim, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo nos termos do artigo 927. Mas esse conceito de ato ilícito, então, envolve diferentes aspectos, né? Nós precisamos ter essa ação ou omissão, ou seja, um ato ilícito. Para os penalistas, né, os criminalistas, é importante a gente sempre lembrar que na responsabilidade civil, no direito civil, diferente do direito criminal, nós não temos tipos, né? Como o direito criminal tem aquele tipo, se a conduta se enquadrar no tipo, vai ocorrer a responsabilização criminal. No direito civil nós não temos isso. A gente não tem receita de bolo, como eu costumo dizer aos alunos. Nós precisamos sempre identificar no caso concreto se aquela conduta ela é ilícita ou não. Eu não vou encontrar na lei uma lista de condutas ilícitas. E aí que entra a ideia dos temas emergentes, porque a nossa vida vai mudando, nossas relações sociais vão mudando e, consequentemente, vão surgindo novas situações que configuram ato ilícito que são capazes de causar danos às outras pessoas. Então, nós sempre temos que acompanhar essa modernização, essa modificação, essa evolução social para nós estudarmos responsabilidade civil. Eu gosto muito de lembrar sempre nas aulas de uma frase do professor Cavalieri Filho, que ele diz que o estudo da responsabilidade civil é uma espécie de estuário onde desaguam todas as águas ou todos os rios do direito. Então, ao estudar responsabilidade civil, a gente tanto vai estudar o Código Civil em diferentes momentos, mencionei a parte geral para o conceito de ato ilícito, mas vejam que toda a responsabilidade contratual, ela parte do direito das obrigações e do direito dos contratos. Nós não temos como analisar responsabilidade civil contratual apenas com aqueles artigos ali do título 9, como eu mencionei para vocês. Então, nós precisamos necessariamente estudar diferentes áreas do direito para a gente poder analisar a responsabilidade civil. Mas voltando para o conceito de ato ilícito, até para passar a palavra já para o Fetter, então a gente precisa identificar onde é que está esse ato ilícito, que nós vamos buscar em diferentes diplomas legais, em diferentes leis. Nós precisamos identificar o que é um dano, e o Fetter talvez nem lembre disso, mas lá no seu mestrado ele justamente trabalhou e pesquisou a questão do dano extrapatrimonial. Precisamos identificar as espécies de danos, e aí entra o aspecto mais processual. Como que nós vamos pedir isso no judiciário? Como que nós vamos articular isso? De que forma a gente vai fundamentar? Ou seja, qual é a nossa causa de pedir? Qual é o pedido? Quando a gente pensa em pedido, qual é o pedido definitivo? Qual seria o pedido provisório?
especialmente distribuição do ônus da prova. É muito importante quando a gente fala em responsabilidade civil, embora a gente tenha essa previsão hoje no CPC de uma distribuição mais dinâmica, que o julgador pode definir de quem é o ônus da prova, nós temos também leis especiais que trazem isso, e a principal delas é o Código de Defesa do Consumidor, que lá desde início dos anos 90 tem essa possibilidade de inversão do ônus da prova, mas diferente dessa que fica a critério do juiz, Fetter, lá, a distribuição, a inversão, ela tem que se dar em benefício do consumidor, porque essa é a finalidade da lei, já que o Código é de proteção e defesa do consumidor justamente para proteger a parte mais vulnerável. Vocês sabem que a existência do direito processual, ela foi criada, né, foi gerada, foi gestada exatamente para que ele seja, né, uma forma de auxílio ao direito material, né, uma forma de acesso ao Poder Judiciário para que a gente discuta, debata o direito material. Então, a nossa base sempre, quando a gente pensa em direito, a gente pensa em direito material. O direito processual, ele emerge ali como complementar, né, no sentido de como que eu vou buscar esse direito, não, nem como, para quem eu vou buscar esse direito, né, de quem eu vou exigir o reconhecimento desse direito, né, e quais as normas que vão ser obedecidas, respeitadas, para que essa discussão a respeito do direito material possa ser travada, né? Esse debate possa ser travado de uma forma adequada, justa, constitucional, isonômica. Por isso que eu sempre digo que o direito processual ele emerge no sentido de dar isonomia, ou seja, tratamento igual para as partes dentro do processo. Quando a gente pensa em responsabilidade civil, e a Veri está trazendo uma coisa que para mim sempre foi, há muitos anos atrás, muito especial, que é a discussão da responsabilidade civil, né? Tanto na minha especialização quanto no meu mestrado eu escrevi sobre isso, né? E depois meio que larguei, um pouco chateado, né, com as decisões judiciais. Por quê? Porque eu tinha uma ideia de responsabilidade civil que passava um pouco daquela ideia apenas do dano material, né, daquele lucro cessante, dano emergente. Eu queria ir além, né? E aí tinha, naquela época, né, lá no século passado, tinha aquela ideia de dano moral. E eu nunca me satisfiz com a ideia de dano moral, porque eu acho que o conceito de dano moral era muito limitado. Eu queria trazer um conceito mais amplo e não eu, né? Estudando a gente viu, eu tenho o dano material que atingia patrimônio, né? E aí se queria ir buscar um extra-patrimônio. Embora eu também não gostava muito dessa ideia do extra-patrimônio, porque eu acho que moralmente nós também temos um patrimônio a ser ressarcido. Mas enfim, eu gostava mais da dicotomia de dano patrimonial e dano extra-patrimonial e não de dano moral, tá? E isso, né, de uma certa forma, diante desses novos direitos, ele está emergindo assim de novo com uma grande força. Quer dizer, nós temos que buscar a responsabilização civil, seja por ação ou omissão, né, em cima também desse viés do dano extra-patrimonial. E o dano extra-patrimonial ele tem uma característica, né, que eu gosto muito. Depois, né, a Veri pode até desenvolver se ela concorda ou se discorda, já vamos fazer discordância aqui já de cara, mas eu gosto muito da ideia do dano extra-patrimonial com aquele viés não apenas ressarcitório que o dano patrimonial traz, mas também com o viés punitivo, tá? E eu defendia naquela época algo que eu não vou conseguir nunca, né, que a indenização por dano moral ou por dano extra-patrimonial ela tinha que emergir até de uma certa forma de ofício e não apenas por pedido da parte. Isso não existe, é só uma tese, uma teoria extraterrestre que eu tenho, né, e não vamos levar em consideração. Vamos trazer para a nossa realidade prática aqui hoje. Que seja o dano patrimonial, material, seja o dano extra-patrimonial, ele exige pedido, ele exige que essa pretensão seja exposta, né, de uma forma clara, objetiva. O pedido, né, no direito processual deve ser certo e determinado. E isso é importante, isso é relevante, porque o Poder Judiciário, aquele órgão prestador de jurisdição, ele vai julgar exatamente isso.
um pedido certo e determinado. Ele vai julgar procedente, improcedente ou parcialmente procedente esse pedido certo e determinado. Então, quando a gente pensa em buscar jurisdição, quando a gente pensa que houve, que emergiu um dano e que esse dano tem que ser ressarcido, e aí está, né, a ideia de responsabilidade civil, eu tenho que entender que processualmente, talvez até um pouco além do processual, até de uma forma constitucional, no sentido de dar a cada um o que é seu. Eu tenho que fazer esse pedido, né, de forma certa e determinada para que esse julgamento seja restrito e limitado ao pedido. Essa é a ideia do direito processual. Então a gente tem que juntar essas ideias, esses fundamentos, esses princípios de direito material e conseguir expor isso dentro de um pedido que se faz através de uma petição inicial. Quer dizer, eu tenho que provocar o Poder Judiciário para que ele julgue, para que ele analise aqueles pedidos, e eu tenho que entender, e isso é direito material, como pedir, o que me é autorizado pedir. No momento que o direito processual exige que o pedido seja certo e determinado, o que é um pedido certo? É um pedido que não é presumido. O que é um pedido determinado? É um pedido que não é genérico. Tá? Então, essa é a ideia. Embora o direito processual permita, em determinadas circunstâncias, a possibilidade do pedido genérico. E uma das possibilidades de pedido genérico é exatamente quando não se conseguir determinar naquele momento o alcance do ato ilícito, né? Até onde aquele ato ilícito alcançou ou atingiu o ofendido. Tá? Um exemplo bem simples é, eu fui atingido por um acidente de trânsito, que não é o caso, ele vai ir mais além disso, mas eu não sei ainda o efeito que aquele dano, né, proporcionou em mim. Eu não sei quantas cirurgias eu vou ter que fazer para consertar minha perna que foi fraturada. Então eu posso, nesse caso, nessa circunstância, fazer um pedido genérico ali na forma do parágrafo 1º do artigo 324 do CPC. Mas esse pensamento, essa ideia, essa forma de raciocinar em cima da responsabilidade civil, da parte, né, do direito à responsabilidade civil, tem que ser pensada, tem que ser feito quando eu vou levar para o Poder Judiciário, quando eu vou levar para o órgão prestador de jurisdição a minha pretensão. Eu tenho que enxergar o meu direito, eu tenho que enxergar o caso concreto e tenho que conseguir, diante dessa realidade, né, fazer um pedido, apresentar, elaborar, articular um pedido certo e determinado. Porque não existe possibilidade de iniciar uma ação de ofício. Então, existe um dano, ótimo. Né? Há responsabilidade sobre esse dano, ótimo. Eu tenho que ser ressarcido, ótimo. Eu tenho que pedir esse ressarcimento. Eu tenho que entrar com uma ação buscando esse ressarcimento. Eu tenho que buscar aquilo que se chama de tutela jurisdicional. Tá? E eu vou buscar normalmente a tutela definitiva. Tá? Só que existem circunstâncias que me permitirão até buscar a tutela provisória. E aí que entra essas novas regras, esses novos direitos que estão emergindo, essa nova legislação, essas novas decisões que a gente quer trazer e discutir e apresentar um pouco aqui para vocês. Diga Certinho, lá. vamos a elas então, né? Alguns temas novos que nós escolhemos justamente para demonstrar para vocês a importância de nós estarmos sempre atualizados quando o assunto é responsabilidade civil. E, na verdade, os dois aspectos, a necessidade de atualização constante, mas também a compreensão da dimensão do estudo e do trabalho, da prática na responsabilidade civil. A gente não pode ficar restrito, então, a apenas alguns aspectos. Então, vou pegar a deixa do Fetter a respeito do dano moral, porque é uma discussão muito importante ainda hoje, né? Muito contemporânea, a respeito da melhor nomenclatura. O que seria o dano moral? Isso não é um conceito ainda que há um consenso entre os doutrinadores. Então, a Constituição Federal e o Código Civil mencionam a expressão dano moral, mas há muito tempo a doutrina tem preferido a utilização do dano extrapatrimonial. E qual a razão disso? E aí eu já consigo ir adiante no nosso primeiro tema. A razão é porque a palavra moral, ela muitas vezes acaba restringindo a dimensão do dano, porque a gente acaba associando a algum aspecto de moralidade. Quando a gente fala de moralidade, é muito de que forma aquela conduta ou aquilo que foi dito, que foi feito, repercute no externo, repercute na sociedade, o que os outros pensam a respeito de mim.
se a minha moral, se a minha dignidade nesse sentido, ela foi de alguma forma danificada, lesada. Quando a gente pensa em extrapatrimonial, a gente pensa em diferentes aspectos que podem ferir a dignidade da pessoa humana, né, sem que isso repercuta externamente, ou seja, sem que cause nenhum tipo de constrangimento, sem que seja vexatório. Então, aí entra o nosso primeiro exemplo, que é justamente relacionado a essas notícias aí muito presentes nos últimos dias, sobre as fraudes no INSS, né? Esses descontos que foram feitos por associações, enfim, por instituições, entidades, muitas vezes ou na maioria das vezes sem autorização ali do segurado, causando prejuízo. E aí nós temos as notícias a respeito do poder público, ou seja, da administração pública já estar viabilizando a devolução desses valores que foram descontados indevidamente. Mas será que isso basta, Fetter? Será que basta a devolução? Será que teria algum dano extrapatrimonial, algum dano moral associado a isso também? Vocês pensem assim, são valores pequenos, né? Talvez isso não tenha comprometido de nenhuma forma para atingir, para causar um dano extrapatrimonial. Mas se nós pensarmos, né, durante muito tempo foi feito um desconto, se vocês pensarem naquelas pessoas que têm uma renda mínima, um salário mínimo, e que esse salário mínimo ele já não é suficiente para que a pessoa sobreviva com dignidade. Então, ela vai ter ainda uma redução desse valor em função de um desconto realizado indevidamente. E todo o desgaste que a descoberta, a investigação, enfim, talvez muitas dessas pessoas já tenham tentado administrativamente cessar esses descontos antes mesmo da operação policial e dessa constatação das fraudes. Então, todo esse desgaste, toda essa redução da renda que pode ter comprometido ainda mais a sobrevivência digna, eu entendo que a gente pode sim classificar como um dano extrapatrimonial. E quem seria o responsável por esse dano extrapatrimonial? As instituições, empresas, enfim, a gente ainda não tem uma identificação muito correta do que seriam essas empresas que fizeram esses descontos, se associações de fato ou não. É claro que essas têm um nexo de causalidade quando a gente fala de responsabilidade civil. Eu acho que a essência do estudo da responsabilidade civil, quando nós estamos falando de processo, de prova, é a parte mais difícil, mas é a mais importante, é justamente a identificação do nexo de causalidade. O nexo de causalidade nada mais é do que nós identificarmos de fato quem causou. Identifica o dano, identifica esse liame, essa relação entre o dano e a conduta. Pode ser ação ou omissão daquele que está atrelado a esse dano. Então, nós temos, de fato, diretamente ali um nexo de causalidade com quem fez o desconto e quem se beneficiou ali, ao menos diretamente. Mas a dúvida, e aí vem a complexidade, vem um tema importante, é envolvendo o direito administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado, enquanto aqui INSS, a autarquia INSS, se ela responde também ou não, se ela contribuiu de alguma forma para esses descontos. E é uma análise bem técnica, bem complexa, que precisa ser muito bem articulada quando a gente vai fazer, eventualmente, esse pedido a ajuizar essa ação. Então, de que forma o INSS pode ter contribuído? Muito já se tem falado a respeito de uma omissão, ou seja, de um dever de fiscalizar que não foi bem executado, não foi bem cumprido. É uma possibilidade. Mas será que também não houve ação com o compartilhamento indevido dos dados dos segurados, ali dos aposentados, enfim? Esse compartilhamento indevido possibilitou essa fraude. Então, me parece que o nexo de causalidade, que a atuação de uma forma ou outra do INSS com esse resultado danoso, parece que está evidente. Mas vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar. Já tem um tema para que a Turma Nacional de Uniformização, anotei aqui o número para não esquecer, 326, essa turma vai decidir, então, se tem ou se não tem responsabilidade civil do INSS. Mas depois o Fetter fala um pouquinho mais sobre isso, mas quem constrói o direito somos nós, advogados, né? Eu acho que o Fetter vai concordar comigo. Nós que temos que, nesse momento, nas primeiras ações, articular, construir essas teses de uma forma muito bem sólida para que a gente consiga ganhar essa jurisprudência, que essa jurisprudência se desenvolva, então, a favor do trabalho que nós vamos estar fazendo. Então, para decidir essa responsabilidade, nós temos assim uma decisão anterior já pacificada na jurisprudência a respeito da responsabilidade civil do INSS por uma situação bem semelhante, mas não igual, que são os contratos fraudulentos. Aí sim, aqueles empréstimos que a pessoa não fez e que aparece lá na sua conta. Então, a jurisprudência federal
já tem se consolidado no sentido de que há responsabilidade do INSS, mas uma responsabilidade subsidiária. E isso a gente também precisa estudar muito no direito civil, na responsabilidade civil, essa diferença de uma responsabilidade solidária, que é quando a gente pode buscar de todos ao mesmo tempo e o valor total de qualquer um deles, ou aquela subsidiária, quando a gente tem que obedecer, observar uma ordem ali. Então, se, por exemplo, nesse caso novo, que são esses descontos indevidos não atrelados necessariamente a uma operação bancária, a um empréstimo, se os tribunais continuarem nesse entendimento de subsidiária, primeiro aquele que sofreu o dano, a vítima, vai ter que buscar dessas instituições, associações, e até que ponto elas vão ter patrimônio, elas vão existir de fato para que eles consigam essa indenização. Não conseguindo, sendo a responsabilidade subsidiária, só nesse momento é que desloca então para o Estado, para o INSS. Então, é um tema novo, temos uma linha assim de atuação, alguns entendimentos já chamando para a responsabilidade, mas lembrando que neste caso nós vamos precisar fundamentar muito bem esse nexo de causalidade e observar também se o entendimento vai ser por uma responsabilidade solidária. A regra geral no Código Civil é de uma responsabilidade solidária quando nós temos mais de um agente causando conjuntamente aquele dano. Em se vai ser mantida a solidariedade ou se nós vamos ir para uma responsabilidade subsidiária. Tu vai me permitir, é que tu me deu uma chance agora de falar sobre algo que eu adoro falar, né? Eu tenho uma bronca em todas as minhas manifestações, onde eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu digo, repito e reitero, né, que quando dizem assim, a jurisprudência, né, é nesse sentido, a decisão do fulano de tal é naquele sentido. Existe um esquecimento, né? A Vera gosta da teoria do esquecimento, né? Já discutiu isso. Mas o meu esquecimento aqui é outro, né? Existe um esquecimento de que o juiz só decide, o Poder Judiciário só decide aquilo que lhe é levado, né? Aquilo que lhe é provocado a decidir. E quem leva e quem faz essa provocação são os advogados, né? Então, me incomoda muito quando se fala da decisão e se limita essas novidades, essas atualidades do direito ao Poder Judiciário. Não. O Poder Judiciário só decidiu porque teve um advogado que foi lá e inovou e trouxe uma nova tese, discutiu, apresentou, né, e fez com que aquela decisão emergisse. Então, nós temos sim, enquanto profissionais da advocacia, uma responsabilidade muito grande, até um poder muito grande de inovar, de trazer alternativas para a realidade jurídica, tanto de direito material quanto de direito processual. Lembrem disso, dessa função que nós, enquanto advogados, temos de provocação e de trazer teses ou teorias novas para fins de análise do Poder Judiciário. O segundo aspecto, a Vera comentou sobre, lá no início, a respeito de prova, e agora trouxe a questão do dano moral, e essa ideia que é muito interessante, né, do dano moral, do dano essa patrimonial, conceitual, e da onde vem essa situação toda. Eu lembrei de uma expressão de um poeta italiano chamado Foscolo, que ele dizia assim, se o coração no rosto estampasse, tanta gente que ri talvez chorasse. Eu acho que isso, e a gente vive num mundo de rede social, né, onde na rede social, né, aparece qualquer coisa, né, aparece normalmente a felicidade, né, e muitas vezes o que está feliz na rede social está triste no coração. Eu acho que isso representa um pouco o dano extrapatrimonial, né, que são sentimentos internos, né, que não aparecem, mas que são prejuízos. E esses prejuízos devem ser respeitados e, sendo o caso, indenizados. Está na hora da gente aprender isso. Tá? Está na hora de a gente começar a mudar esse pensamento do Poder Judiciário. Tá? Por exemplo, a gente estava falando em prova, que o dano moral ou o dano extrapatrimonial tem que ser provado. Não só um pouquinho. Tá? Todo mundo aqui já sofreu com as insistentes ligações de vendedores, né, dessas pessoas que trabalham aí vendendo como é que é? Linha telefônica, vendendo seguro, enchendo o saco efetivamente. Tá?
Isso incomoda? Isso traz prejuízo? Sim. Tá? Isso tem que ser indenizado? Eu acho que sim. Tá? Mas agora vamos pensar especificamente nesse tema. Uma pessoa que recebe um salário mínimo e meio, 2, ou seja, são salários que não garantem o mínimo de sobrevivência para aquela pessoa. Tá? E quem lhes paga, quem lhes faz esse repasse é um órgão público. Aí este órgão público permite, tá? Ou se omite, ou por ação ou por omissão, permite que lá sejam inseridos esses descontos abusivos, desproporcionais, ilícitos até. E nós agora vamos dizer que a responsabilidade é do sindicato, é do banco, seja lá quem for que incluiu aqueles descontos indevidos. Tá? Aí que emerge essa responsabilidade solidária e não subsidiária, tá? É dali que nós vamos ter que tirar. E eu não quero limitar essa responsabilidade a simplesmente aos valores que foram indevidamente, abusivamente, ilicitamente retirados da conta daquele aposentado. Tá? Nós temos que demonstrar. Demonstrar não é uma boa. Nós temos que buscar, porque eu não quero ter que demonstrar. Eu quero dizer, tá, que todos esses prejuízos extrapatrimoniais, eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ser indenizados, essas pessoas têm que ser ressarcidas exatamente pela ideia apenas não ressarcitória, mas punitiva que o dano material ou que o dano extrapatrimonial exige. Como é que se permite isso? Quantas vezes já me contaram, né, de pessoas que antes mesmo da sua aposentadoria ser deferida, já começavam a receber telefonemas de instituições financeiras lhes oferecendo financiamentos. Como é que pode? Como é que pode? Eu não sei ainda que me aposentei, mas a instituição financeira já sabe e já está me oferecendo um financiamento daqueles debitado lá diretamente, né? Na aposentadoria. Como é que ele sabe? É lógico, é evidente, salta aos olhos, né, de que existe uma forma, um jeito, uma maneira dentro desse sistema, né, que está permitindo acesso a informações que não deveriam ser acessadas. Tá? Que não deveriam, não poderiam, né, e eu chego a dizer que nós estamos, né, raiando o ato ilícito aqui ao permitir esse tipo de informação. Permitiu-se. E, notem, pelo menos com informações que nós temos, né, de imprensa, isso vem sendo discutido há 2 ou 3 anos, ou mais, até há 4 anos atrás, já se tinha informação de que essas informações estavam sendo divulgadas e que esses descontos indevidos, abusivos e ilícitos estavam acontecendo. E simplesmente deixou-se. Né? Vamos resolver depois, vamos empurrar, não é o local aqui nesta reunião de se resolver. Né? Enquanto isso, lá o aposentado sofrendo esses descontos. Então, simplesmente dizer agora, vou devolver o dinheiro, não é suficiente. É super, hiper, extra necessário devolver o dinheiro. Mas há que ter a devida indenização, devido ressarcimento por esses danos extrapatrimoniais que essas pessoas sofreram. E aí vem a questão da prova. Tá? Eu acho fantástica a menção ao Código de Defesa do Consumidor, que foi, sim, a nossa primeira legislação que trouxe a inversão do ônus da prova. Tá? E copiando o Código do Consumidor, o CPC no 373 trouxe essa ideia, né, da distribuição dinâmica. Não é uma inversão do ônus da prova, é uma distribuição dinâmica, sim, eu sei. Tá? Mas eu chamo de inversão, não adianta, eu simplifico. Tá? Não é como no consumidor, que é legal. Tá? É uma inversão determinada pelo juízo. Tá? E aí entra nós advogados. Quer dizer, para mim me parece claro, preciso e objetivo que nós estamos diante de, tá, um dano extrapatrimonial presumido. Né? E se este dano não é presumido, o ônus da prova é do INSS, é do governo, é de seja lá quem for que vai ser colocado, né, e inserido nesse polo passivo. O que não se pode é, numa pretensão como essa, tá, exigir-se que, além do... Se eu desejo, se eu vou pedir algo além dos danos patrimoniais, daqueles valores que foram indevidamente
retirados, debitados na minha conta, exigir-se que eu prove que eu sofri dano extra-patrimonial. Mas, meu Deus, senhoras e senhores, uma pessoa que vive ou sobrevive com salário mínimo, tiram lá R$500 por mês, vai dizer que ela não sofreu? Isso é mascarar a realidade. Então, para mim, emerge com muita logicidade essa presunção. E se, Fetter, no CPC diz que cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Eu sei que diz isso. E, ao mesmo tempo, sei que no parágrafo 1º do 373 diz que, diante do caso, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, inverter. Para mim, é o caso clássico de inversão do ônus da prova. Muito bem, seu INSS. O segurado lá está te pedindo dano extra patrimonial. Para te não ser condenado, tu vai ter que mostrar que esse dano não emergiu. O ônus da prova é teu, seu INSS. Porque o prejuízo moral extra-patrimonial é evidente, é claro, é presumido pelo menos para qualquer pessoa que pense, que raciocina um pouquinho. Temos que buscar e aí nós vamos para um outro problema, que é o valor do dano moral e do pedido, que o pedido tem que ser certo, determinado. Eu estou usando dano moral como sinônimo de dano extra-patrimonial, embora não concorde com isso, mas para facilitar a vida. Por quê? Porque erroneamente e equivocadamente existe uma interpretação majoritária com base no artigo 292 do CPC, um absurdo. O artigo 292 do CPC diz que o artigo 292 é sobre valor da causa, ou seja, um requisito eminentemente processual da petição inicial. E lá diz, vejam, um dispositivo que regula o valor da causa, que os danos morais devem ser quantificados no valor da causa. Até aí, se ficasse só aí, seria ótimo. O grande problema é a interpretação dada a esse dispositivo. E qual é a interpretação? Que a partir desse dispositivo, o pedido de dano moral ou de dano extra-patrimonial tem que ser líquido e certo. E eu digo que não, que eu posso fazer um pedido ilíquido. Eu posso pedir a condenação por danos extra-patrimoniais em valor a ser fixado pelo magistrado diante do caso concreto. E existe uma teoria, uma tese, uma corrente majoritária, eu estou do lado da minoritária, dizendo que não. Não pode fazer porque o CPC manda colocar no valor da causa. Cara, valor da causa não serve para nada. Valor da causa serve só para calcular valor de custas. Não precisaria nem ter o valor da causa, dentro de uma petição inicial. E aí, com base num dispositivo eminentemente processual, nós acabamos gerando um baita de um prejuízo para o cidadão, obrigando-lhe a quantificar um pedido indenizatório de dano extra-patrimonial que ele não precisaria quantificar. Que ele poderia perfeitamente fazer um pedido ilíquido e dar a quem é de direito, ou seja, ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, fixar, quantificar esse dano. Quer dizer, tudo isso, diante de uma realidade madrasta que nós temos hoje, que foram esses descontos indevidos do INSS, nos permite, na condição de advogado e em defesa do direito dessas pessoas, tanto materialmente quanto processualmente, criarmos uma tese jurídica e processual que pode ser que a gente não ganhe, mas que é bonita, que é legal e que é jurídica, não é invenção. É perfeitamente possível e plausível juridicamente uma briga nesse sentido. Certo, isso aí. Vamos falar um pouquinho mais do dano presumido, então, já que o Fetter mencionou isso, eu acho importante, nem tinha pensado, mas eu acho que é um desdobramento importante. Eu complico, né? Eu tá crio. Bom. Esse formato é legal justamente por isso, né? Porque um vai puxando um assunto para o outro. Então, o dano, em regra, ele precisa ser provado, né? O dano material, essencialmente, precisa ser provado. Eu lembro de uma questão no exame de ordem, Fetter, que gerou uma polêmica, assim, era uma peça da segunda fase de Direito Civil, já tem algum tempo, mas que dizia que o juiz tinha fixado o valor do dano moral, tinha condenado a compensar dano moral sem pedido, com base numa regra, no material, desculpa, eu estou tentando lembrar agora na hora a peça, era o dano material, como se fosse uma sanção, como se fosse uma punição, sem pedido ele tinha fixado o valor tal.
Isso não existe para dano material. O dano material ele precisa ser provado, é o prejuízo que eu sofri. A responsabilidade civil visa justamente restituir a vítima ao estado que ela estava antes. Então, o dano material precisa ser provado, demonstrado. É por isso que a gente precisa de orçamentos, enfim, aquelas provas todas, nota fiscal, tudo que demonstre. Agora, o dano moral, a gente não tem como provar um valor, né? É por isso que o correto não é nem nós usarmos a palavra reparação e sim compensação. Eu acho essa diferença das expressões muito importante, principalmente quando a gente estuda lá direito ambiental, mas não vai dar tempo de nós falarmos disso agora. Mas compensar é justamente quando eu não posso voltar ao estado que eu estava antes, porque se a gente sofreu um abalo moral, extrapatrimonial, não tem como desfazer o mal feito. Isso é só no filme do Harry Potter, que tu gosta, né? Que tem a varinha lá e a gente consegue. Mas não consegue desfazer, então a gente compensa. A fixação do valor da indenização é para trazer uma alegria, um benefício, e aí o ser humano é um só, o organismo é um só, ele sofreu a dor aqui, ele recebe o benefício aqui, essa ideia de compensação. Então, não tem como fixar um valor exato a respeito daquilo. Vai ficar a parte para quantificar, ou o judiciário quantificar, como o Fetter acabou de falar. Mas alguns danos morais, em decorrência da gravidade da situação, eles são presumidos. A jurisprudência reconhece isso. É o chamado dano moral in re ipsa, que é em função da coisa, né? A re ali é a coisa, em função da gravidade, então, da situação. Me parece que sim, né? Que de acordo com a gravidade desse exemplo, dessa situação que nós estamos mencionando aqui, poderia haver, inclusive, o entendimento de um dano moral presumido. Até porque é uma questão massificada, que vai se reproduzir, né? São 6 bilhões, não me recordo agora o valor, mas foram inúmeras pessoas atingidas. Então é importante também que a jurisprudência seja de fato uniformizada nesse sentido, para que uma pessoa não se sinta prejudicada em relação à outra. Outro aspecto importante é sobre a função punitiva do dano moral, que é polêmico também, porque a nossa legislação hoje não tem essa previsão de uma função punitiva. Não seria um novo dano, a gente tem que entender que a função punitiva ela é aplicada justamente na quantificação do dano moral. Então, o juiz deve levar em consideração aquela conduta que causou a lesão, se ela se repete, se ela é desrespeitosa, enfim, reiterada. O juiz entende que, além de compensar o dano sofrido, aquele autor da ofensa merece ser punido também. Então, seria uma forma de aumentar o valor da compensação por dano moral para que ela cumpra também essa função punitiva ou pedagógica, para que não ocorra uma reincidência, para que aquilo não aconteça novamente. Só comentando rapidamente que, embora a jurisprudência reconheça a função punitiva há muitos anos, a doutrina ainda muitos negam, né? Muitos entendem que não pode ter essa função se a lei não traz. E aí a notícia boa para quem defende a função punitiva, como a gente aqui, é que o projeto agora de atualização do Código Civil traz, ao menos no projeto, a gente não sabe se isso vai se concretizar ou não, mas traz então agora na lei a possibilidade dessa função punitiva. Mas para fechar o caso do INSS, já que o Fetter falou da prova, como é que vai se dar essa prova, é importante a gente lembrar que a responsabilidade do Estado, em regra, ela é objetiva. Então, o que precisaria ser provado? Nós temos algumas teorias a respeito em casos de omissão, que poderia ser subjetivo, mas, como eu disse para vocês, a jurisprudência, ao menos nos casos análogos que já foram julgados, tem trabalhado com a responsabilidade objetiva do INSS. Se for mantido o objetivo, que precisa ser objeto de prova no processo, sem dizer quem terá que produzir essa prova, porque isso vai decorrer, então, da distribuição do ônus da prova, como o Fetter mencionou. Mas qual é o objeto? O que precisa estar provado nos autos? É o dano. Me parece que dano moral a gente já trabalhou com a perspectiva de uma presunção. O dano material, os valores que foram indevidamente descontados, corrigidos, obviamente, monetariamente, todo o prejuízo material que foi sofrido, dano ok. E o nexo de causalidade que eu mencionei antes, né? De que forma o INSS contribuiu com ação ou omissão para esse dano. Em caso de responsabilidade objetiva, são apenas esses dois aspectos, o dano injusto, que já configura por si só a ilicitude, e o nexo de causalidade. Se nós estivéssemos diante de uma responsabilidade subjetiva, aí sim o objeto da prova também deveria versar sobre a culpabilidade, negligência, imprudência, imperícia, enfim. Mas não me parece adequado, né? Mas antes de passar a palavra ao Fetter novamente, parece que eu estou na sessão de mediação agora, que eu digo passar a bola, enfim, para o Fetter, eu quero trazer o outro tema, que a gente ainda tem alguns... Peraí, antes de tu passar então, outro tema. Vamos lá. Agora tu me disse uma coisa de um raciocínio que eu fiz agora, velho. Tá? E veja que
A gente tem uma preparação aqui, diante do que ela acabou de comentar, surgiu uma outra, tá? Para vocês pensarem também e para ver e pensar. Vejam só, uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, eu nem sei mais quanto é que está o salário mínimo, né? É isso aí. É 1.500, tá? No momento que tiram dela, e ela gasta R$ 1.500 todos os meses com as suas despesas, tá? Aí lhe tiram 300, tá? Que é o desconto indevido que fez. Aqueles 1.500 viraram 1.200. Ela continua tendo os 1.500 de despesa. Ou seja, ela vai ter que buscar, tá, dinheiro em outro lugar, tá, ou vai deixar de adquirir ou de ter algum tipo de benefício. Pelo fato de ela tinha uma vida que custava R$ 1.500 e aí indevidamente, abusivamente, né, ela vai ter que viver com 1.200. Eu estou sendo assim bonzinho porque os descontos muitas vezes foram superiores. Tá? Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto poder judiciário, não vamos reconhecer que essa pessoa teve prejuízo, inclusive material, velho. Tá? Porque ela vai deixar de comprar, de adquirir coisas mínimas que ela já era difícil com 1.500, aí com 1.200. Né? Eu estou saindo até do dano extra patrimonial e estou indo para o dano material especificamente, porque ela vai deixar talvez de comprar o remédio que ela comprava, tá? Ou até ela vai ter que fazer outro financiamento. Numa outra, né, nessas outras empresas aí que cobram 110% de juros ao mês, né, para poder se sustentar. Tá? Esse financiamento que ela fez, porque lhe retiraram dinheiro, não vai poder ser indenizado? Entendo que sim, tem que ser. Não dá para não sê-lo. É esse. E aí que, quando a gente pensa, e eu tenho muito cuidado com ações de massa, né? Eu sei que isso é uma ação de massa, mas que tem que ser analisada caso a caso. Porque cada uma dessas pessoas que foi indevidamente descontada tem uma realidade. E aí é nossa função. Quer dizer, fazer uma petição inicial base e só mudar o nome e os valores, não dá. Não, tu tem que analisar o caso concreto e buscar, porque essas pessoas não sabem. Tu tem que questionar, tu tem que sentar na frente dela, como é que era a tua vida quando tu ganhava 1.500? Como é que é a tua vida agora com 1.200? O que tu deixou de fazer? Vamos botar isso, vamos exigir, vamos provocar o Poder Judiciário para decidir sobre esse tipo de coisa. Eu não tinha pensado, pensei agora, tá? Mas eu vou usar uma expressão que tá meio batida agora, né? Que as pessoas até nem gostam, mas tu foi cirúrgico. Porque a gente está aqui num evento que é jornada na prática. Então a nossa ideia é justamente demonstrar o que é a realidade, o que é a gente trabalhar na prática. E esse raciocínio que tu fizeste, ele é indispensável e que nem todo mundo consegue fazer. Então eu mencionei o dano material mais óbvio, mais evidente, que é o desconto em si, mencionei a correção monetária. Mas é perfeito quando o Fetter diz que talvez aquela pessoa que sofreu esse desconto precisou recorrer a uma outra modalidade de empréstimo com uma taxa muito mais alta e sofreu um prejuízo maior. Isso é a essência da compreensão de quando a gente estuda perdas e danos. Perdas e danos, o dano material ele precisa ser demonstrado. Cada caso é um caso. Quando eu falei da massificação, da uniformização da jurisprudência, é importante para garantir esse direito, mas não significa que as petições vão ser iguais, que a gente pode padronizar isso. Isso eu estou acompanhando atualmente com o superendividamento. É uma lei nova, a gente precisa construir a concretização dela. E muitos advogados simplesmente repetem aquele texto padrão sem observar as particularidades de cada caso. Então, se de fato essa pessoa consegue demonstrar que ela sofreu outros danos materiais, deixou de fazer alguma coisa, deixou de fazer um tratamento médico, algum familiar, porque teve uma redução de renda, isso foi se agravando, obviamente que não é um único mês, mas é uma situação contínua que foi gerando um agravamento da situação financeira, uma excelente possibilidade de demonstrar um dano material superior a apenas os descontos. Muito bom. E olha, eu estava pensando aqui, quando eu estudava mais, né, essa parte de dano extrapatrimonial, eu gostava muito da ideia do direito americano, né, aquela dos exemplary damages, né, até em cima da punição, né, e essa previsão da alteração do CC, se for aprovada, né, vai ser muito interessante porque vai trazer esse viés punitivo. Né. E eu sempre usava nas aulas, agora eu tenho um outro exemplo bem prático aqui do Rio Grande do Sul, né, que eu não concordo, né, mas tem.
Lá nos Estados Unidos, né, um gaúcho foi comer um churrasco numa churrascaria nos Estados Unidos e o chão era todo emborrachado. E ele perguntou para o dono da churrascaria por que o chão era todo emborrachado. E o dono da churrascaria, que era gaúcho, disse para ele, porque nós tínhamos chão normal, só que era espeto corrido, né? Para quem não é do sul e não sabe o que é um espeto corrido, é um monte de garçom indo para lá e para cá com espeto de carne servindo nas mesas, né? E às vezes pinga, né? Não é sangue, porque carne assada não tem sangue, tá? Não vem com essa aí, tá? Mas pinga líquido da carne, tá? E o que aconteceu? Um americano escorregou naquele líquido da carne, que é gordura, né? Chão engordurado, escorregou e bateu. Eu ia dizer o ossinho da bunda, mas não posso dizer o ossinho da bunda aqui, né? Mas o ossinho da bunda quebrou, tá? E o dono da churrascaria levou uma penalização de $1 milhão. Tá? O que é isso? É o exemplary damages. É para tu não fazer de novo. Quando eu quero uma punição para o INSS na indenização, eu quero que o INSS não permita mais que isso aconteça. O que o dono da churrascaria fez? Trocou o piso. Botou um piso emborrachado, ninguém escorrega mais aqui, eu não vou levar mais punição de $1 milhão. Esse é o exemplo clássico. Tá? Nós temos aqui agora, eu sempre briguei, né, nas minhas petições por punições exemplares. E eu só vejo punições exemplares para uma casta. Né? Agora nós temos um exemplo aqui de uma... Não posso falar, né? Depois eu vou ser cancelado. Vou ser cancelado. Mas procurem aí no Google, tem uma punição exemplar aqui no Rio Grande do Sul, que só uma pessoa ganhou. Tá? Sim. E aqueles que são contrários à função punitiva, eles muitas vezes dizem que essa punição, então, deveria reverter ao Estado, talvez, e não à vítima. E nós também concordamos que não, né? Porque se tem que haver uma punição, que essa punição reverta em favor da vítima, que já sofreu tanto, né? Então, por que ser uma espécie de multa administrativa apenas, em que ela entre dentro da responsabilidade civil mesmo? Muito bem. O nosso outro tema, então, vamos falar rapidamente, depois a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre o curso, a ideia da mentoria, né, envolvendo essa área. Mas eu trouxe também uma decisão recente, agora do STF, a respeito do Marco Civil da Internet, que ficou aí durante muito tempo aguardando o julgamento no STF, que é a respeito do artigo 19, que trouxe aquela do Marco Civil, que disse que precisaria de uma responsabilidade dos provedores, necessitaria de uma decisão judicial prévia. E a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre dano, então é super importante esse tema para nós pensarmos, toda vez que a gente precisa de uma decisão judicial prévia, muitas vezes isso pode significar a perpetuação ou agravamento de um dano, porque mais tempo que aquela postagem que está lá causando dano vai ficar. E a gente sabe que aquilo que vai para a internet dificilmente a gente vai conseguir retirar, né? O Leonardo mencionou antes o direito ao esquecimento. Eu estudava muito o direito ao esquecimento, até levar um revés do STF também em relação ao direito ao esquecimento. Agora a gente está numa fase que a gente está esquecendo das coisas, né? Não é mais o estudo do direito ao esquecimento. Mas não, só para não induzir ninguém em erro, ainda existe, né? Talvez não com esse nome, já que o STF disse que não caberia o direito ao esquecimento, que nós temos o direito à informação. Até para contextualizar esse caso que eu estou mencionando do Marco Civil, é importante a gente lembrar que, historicamente, o STF ele sempre decidia em sentido contrário, sempre priorizando a liberdade de expressão, o acesso à informação. Eu não estou dizendo que nessa decisão mais recente ele está cerceando a liberdade de expressão, em hipótese alguma, né? Eu estaria contrariando todos os fundamentos da decisão do STF. Mas ele está possibilitando um cuidado maior com a pessoa vítima do dano. A gente não pode postergar essa proteção depois que aquele dano já se consolidou. Então, ele está priorizando o que a nossa Constituição prioriza, que é proteger a pessoa, proteger a sua dignidade, proteger o Estado democrático de direito. A gente sabe que essa decisão também passou muito por essa questão. Então, agora, a partir dessa decisão do STF, que não foi publicada ainda, salvo engano, nós temos diferentes situações. Em algumas ainda permanece a necessidade de uma decisão judicial, como nos casos dos crimes contra a honra, ali, calúnia, injúria e difamação. Outras, em crimes em geral, basta uma notificação extrajudicial. Então, essa é a novidade, porque esse era o entendimento jurisprudencial antes do Marco Civil da Internet vir. Então, a gente volta para esse entendimento de que basta uma notificação extrajudicial, ou seja, porque a pessoa vai precisar recorrer ao judiciário, e o Fetter pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa demora, o que
o que consiste a gente conseguir não só a decisão, mas executar essa decisão. Então, em muitos casos, basta a notificação extrajudicial, voltamos ao entendimento anterior. E outro tema super importante hoje que nós precisamos compreender muito mais, que para a nossa geração aqui é um pouco mais difícil, que algumas situações o STF entendeu que o próprio provedor, que a própria plataforma tem que tomar esse cuidado através dos algoritmos. Se eles usam os algoritmos para nos vender tudo a todo momento, por que não usar essa proteção algorítmica em relação àquilo que está causando danos às pessoas? Então, naquelas situações mais graves, nós temos filho adolescente, a gente sabe daqueles conteúdos, às vezes, que estimulam mutilação, estimulam suicídio, terrorismo. Naquelas situações mais graves, o STF entende que esse controle tem que ser da própria plataforma, ou seja, da própria pessoa jurídica de direito privado que está ali lucrando, que ela tome esse cuidado também. Então, o que tu achas a respeito dessa decisão do STF? Não era para fazer a pergunta, né? Era só para te dizer pergunta, né? Ela pegou assim no contrapé, assim, me levantou e me largou de bunda no chão. O que eu acho da decisão do STF? Nós vamos começar com uma ideia de notificação, tá? Eu, essa semana, ainda recebi de um cliente uma notificação, ou para um cliente meu, uma notificação extrajudicial, né, onde o advogado, e é assinada por um advogado, ele usa os fundamentos da notificação judicial. Quer dizer, muito estranho aquilo. Então vamos começar. Existe lá na jurisdição voluntária, né, no capítulo de jurisdição voluntária do CPC, a possibilidade de eu notificar judicialmente uma pessoa? Existe. E existe a possibilidade de eu notificar extrajudicialmente, que é um documento particular que eu mando para uma pessoa. Então eu gostei muito dessa ideia que eu não preciso acessar o Poder Judiciário para notificar. Eles poderiam muito bem dizer que era uma notificação judicial, né? Porque temos um procedimento de jurisdição voluntária que prevê a notificação extrajudicial. Então a permissão de uma notificação extrajudicial é muito legal, é muito interessante e vem dentro dessa ideia também de celeridade. E aí eu queria chegar nessa ideia de celeridade, porque infelizmente a gente vive num mundo no Brasil onde o princípio constitucional da duração razoável do processo não existe, né? Ele é bonito, ele é fantástico no papel dentro da Carta Constitucional. Na prática, não existe. E, infelizmente, né, o que a gente mais ouve é que a não obediência, o não respeito à duração razoável do processo, ela é imputada ao advogado. O que é eu ia dizer que é uma sacanagem, uma sem vergonha, mas não vou dizer. Eu não disse isso. Eu digo uma coisa muito simples. Se quisermos que o princípio da duração razoável seja obedecido, basta obedecer um artigo do CPC, o artigo 226. O artigo 226 dá prazo ao juiz. 5 dias para decisão interlocutória, 10 dias para 5 dias para despacho, 15 dias para decisão interlocutória e 30 dias para sentença. Se o juiz respeitar o artigo 226, eu tenho absoluta certeza, me cobrem, o processo vai andar rápido. Não, mas o processo não anda rápido porque o advogado recorre. Se vocês vão me dizer agora que o exercício regular de um direito gera demora processual, eu não vou conseguir concordar com vocês. E se eu apresento o recurso, tem um jeito fácil de resolver. Julga o recurso, julga ele rápido. Mas o Poder Judiciário não tem estrutura para isso. Arruma a estrutura, bota mais juiz, bota mais funcionário, bota mais vara para trabalhar. É simples. O que é uma solução inadequada e simplista é dizer que a culpa é de direitos que o cidadão tem de não concordar com uma decisão. Então nós vamos ter que virar então numa ditadura onde a decisão está dada e eu não posso recorrer para que o processo ande rápido. Não é assim que funciona. Então, cuidado, né, com essa situação. O que a gente vive hoje, no que diz respeito à rede social, é uma terra sem lei, né? Então tem que vir algo que regule aquilo ali. E a única regulação possível é definir responsabilidades. Essa é a verdade. O cidadão latino, não vou nem usar o cidadão brasileiro, ele só faz as coisas quando atinge o seu bolso. É impressionante. A ameaça de uma prisão não faz com que uma pessoa deixe de fazer alguma coisa. Agora, a ameaça de sofrer uma punição pecuniária faz.
né? Tem mais efeito a punição pecuniária do que uma punição que vai atingir o teu lado pessoal, né? A segregação da liberdade. É um troço impressionante isso, mas no Brasil é assim. Então tem que ter esta previsão, tem que ter essa regulação. E eu vou insistir algo que a Vera acabou de dizer. Eu não estou aqui tentando atingir o direito de liberdade de expressão. Tá? Não estou. Tá? Longe disso. Quero poder me expressar livremente. Desde que esta minha expressão não, ao me exprimir não, ao me expressar, puta merda, ao me exprimir é barba, né? Falta eu vou me espremer aqui agora, tá? Ao me expressar, tá? Eu corrigi antes de tu falar ainda, só para deixar claro, vai estar gravado isso depois. Ao me expressar eu não posso cometer um delito, eu não posso cometer um crime, eu não posso cometer uma ofensa. Então eu tenho que ter limites. Tá? E é um limite que vem lá da Grécia, de Roma, né? O meu direito vai aonde o teu direito for. Vocês lembram do exemplo clássico de abuso de direito? É na França, tá? Com o dirigível. O que tinha do lado do... Manja aquele troço do dirigível? Dirigível é aquele balão grandão, né? Que antigamente andava, né, no céu. Não era um balão esse que tem agora, é um dirigível. Era um balão dirigível mesmo. Tá? E tinha um cara muito rico que morava, que tinha um terreno ao lado do campo, onde aquela porra daqueles dirigíveis levantava e andava. E o cara aqui, ele não gostava dos dirigíveis. E como ele era rico, o que ele fez? Construiu torres de metal pontudas, tá? Para que os dirigíveis não pudessem mais passar por cima do seu terreno. Tá? O que aconteceu? Isso foi para o Poder Judiciário. E o que esse cara, o dono do terreno, dizia? Tá? É meu direito, eu quero construir uma torre aqui. Tá? E a decisão foi contra ele no sentido, o teu direito vai até onde tu atingir o direito de outro. Quer dizer, tu não pode simplesmente, por um abuso, por uma vontade só tua, construir uma torre que não serve para porcaria nenhuma, só para impedir que o dirigível passe aqui por cima. Eu não posso simplesmente dizer assim, o Instagram é meu, eu vou dizer o que eu quiser lá dentro. E eu vou dizer o que eu quiser, desde que aquilo que eu disser não vai gerar dano, prejuízo, não vai atingir a honra ou a honorabilidade de uma outra pessoa. Tá? É esses limites que tem que ter. E aí quem é o responsável por isso? Tá? E aí surge, Veri, uma outra circunstância que me incomoda processualmente demais, tá? Que as pessoas dizem, eu vou entrar com uma liminar então. Caraca, que ninguém entra com liminar, tá? Liminar. Sabe o que é liminar? Tá? Liminar é o nome de uma decisão judicial. Então tu não entra com liminar, cacete. Tu entra com uma ação e pede uma liminar. Liminar é o quê? É simplesmente uma decisão tomada pelo Poder Judiciário sem a ouvida da parte contrária. Lá na minha época, né, no século passado, quando eu aprendi direito processual, eles chamavam assim, uma decisão inaudita altera pars, sem a ouvida da parte contrária. Isto é uma liminar. E isso está lá prevista no artigo 9º do CPC. Tá? Então não há novidade. Então tu não entra com liminar. Tá? Tu pede uma decisão sem a ouvida da parte contrária, que a natureza jurídica dela, a característica dela é ser uma liminar. E hoje nós temos uma outra característica, nós temos que as decisões antes da decisão final, elas recebem a natureza jurídica de tutela provisória, que pode ser de urgência e pode ser de emergência. Então, pode ser de urgência e pode ser de evidência. Urgência e emergência é a mesma coisa. Pode ser de urgência ou de evidência. Tá? Então, existindo abuso em rede social, perfeitamente possível a propositura de uma ação com pedido de tutela de urgência, no sentido de fazer parar, fazer cessar aquela divulgação e aí sim buscar uma indenização. E, vejam, nós temos a possibilidade ali prevista tanto no 303 quanto no 305 de um pedido antecedente, de um pedido apenas e tão somente de tutela provisória para depois entrar com a ação. Eu ainda não tenho condições de entrar com uma ação para buscar os danos decorrentes do uso, do abuso, da utilização de divulgação em rede social. Tens a possibilidade de um pedido de tutela provisória antecedente, onde tu vai fazer pelo menos, ou vai tentar buscar e fazer cessar o dano, a ofensa, aquela postura abusiva e desproporcional. Vejam como é a rede social. Eu fiz uma sustentação oral na semana passada, num tribunal de um estado aqui do sul do país,
onde o meu cliente ele tinha sido desclassificado numa licitação por causa da compliance. Tá? O que é compliance? São regras que definem atitudes, posturas anticorrupção. Tá? Qual era o fundamento da regra de compliance que usaram para desclassificar o meu cliente? Rede social. Fizeram pesquisa na rede social. Tá? E não divulgaram, simplesmente disseram. Conforme pesquisado em rede social, existem indicativos de que o compliance desse município não pode aceitar, não pode permitir que essa empresa seja classificada nessa licitação. E desclassificaram. Eu entrei com mandado de segurança há 1 ano e meio atrás. Nós ganhamos a liminar e logo em seguida o tribunal cassou a liminar, e perdi no primeiro grau, foi para o segundo grau via apelação. A demora do Poder Judiciário. Era uma licitação para gerir um determinado órgão público. Tá? A empresa que eu defendo foi desclassificada há 1 ano e meio atrás e uma outra empresa ganhou, tá? E está gerindo aquele órgão público. Agora o tribunal disse que eu tenho razão, ou que a minha... É que eu gosto assim, né? Quando eu ganho eu tenho razão, quando eu perco quem perdeu foi o cliente. Tá? Então o tribunal desse estado disse que eu tenho razão, que aquela desclassificação era abusiva, era desproporcional. Tá? Demorou 1 ano e meio, mandado de segurança. Tá? O que acontece com aquela empresa que está gerindo aquele órgão há 1 ano e meio? Tá? Como é que faz? Como é que tira aquela empresa lá? Tá? E como diz respeito ao direito à saúde, eu não posso prejudicar o cidadão. E tudo com base em rede social. E também com base em rede social, vocês vejam como as coisas são interessantes. Tá? Sabe o que eu disse na sustentação oral? Tá? Que eu fiquei sabendo depois, rede social, que a secretária municipal daquele município é legal. Que a secretária daquele município foi para um evento e disse no evento que ela desclassificou aquela empresa com base na compliance sem ter fundamento para isso, só em rede social. Tá? E que deu certo a postura dela. E eu tinha a gravação dela e eu levei a gravação. Tá? Quer dizer, a rede social, né? Tu começa a dizer, falar, né, coisa que tu não deve em rede social, e isso foi para o tribunal. O tribunal, né, agora me deu a segurança, mas 1 ano e meio depois. Então, quando tu pensa que redes sociais podem gerar danos, prejuízos, né, ou divulgação em rede social pode gerar dano e prejuízo, né, nós precisamos ter providências rápidas, céleres, urgentes, e muitas vezes a lei e o Poder Judiciário não nos dá. Estou falando de cadeira aqui. E eu entendo que o resguardo devido da liberdade de expressão é justamente nessa modulação da decisão do STF, ao dizer que nos casos de calúnia, injúria e difamação ainda precisa uma ordem judicial. Porque do contrário, eu adoro esse termo, modulação. Porque isso ainda é muito pessoal, não, é algo subjetivo. Eu posso entender que está ferindo a minha honra e, na verdade, é a liberdade de expressão. É o que toda hora o judiciário está sendo chamado a decidir. Isso aqui está ferindo a honra ou não está ferindo a honra? Essa semana mesmo eu li uma notícia também de uma pessoa famosa a respeito disso. Antes de ir para os finalmente, aqui de nós encerrarmos, não dá para deixar de falar, já que tu tocou no abuso de direito, né? Abuso de direito é um dos temas que nós mais precisamos estudar hoje em dia. Na responsabilidade civil é um assunto muito utilizado, muito comentado nas decisões, porque é da ideia da boa-fé, e hoje em dia a boa-fé objetiva, que decorrem os chamados deveres anexos. Então, quando a gente fala de responsabilidade contratual, não é apenas o cumprimento, ou que gera responsabilidade, o descumprimento de uma cláusula contratual, mas muitas vezes de deveres que estão ali, que são inerentes, né, de transparência, de informação, de cuidado. E hoje em dia a doutrina inteira, né, se debruça sobre esse tema falando dos deveres anexos. Por fim, agora sim entra no ponto que pra gente, eu e o Fetter discordamos um pouco, porque eu sou mediadora judicial, mas quando ele falou na duração razoável do processo, eu anotei, eu não posso deixar de mencionar a necessidade que nós temos hoje em dia da política nacional, de implementar a política nacional de resolução adequada dos conflitos, né, de métodos adequados de resolução dos conflitos, que nada mais é do que a busca de uma autocomposição. Eu brinco que a gente não concorda, né, porque ele é mais combativo, ele é mais do contencioso, mas, na verdade, lá no fundo a gente concorda no sentido de que os métodos adequados de solução de conflitos, eles podem ser bem utilizados e são muito úteis
em determinadas situações, né? Acredito, aquelas onde realmente eles são mais pertinentes. E não é panaceia, não é remédio para todos os males, como alguns defendem, né? Acreditam que tudo pode ser resolvido na autocomposição. Um pressuposto da autocomposição é a paridade de partes, a paridade de forças. A gente não pode, quando na reforma da CLT, eu lembro do direito do trabalho, de um meme que circulou, que era o passarinho dentro da gaiola, daí abriam a porta da gaiola, deixavam o gato entrar e dizia: agora resolvam entre vocês, vamos autocompor. Então nós precisamos de paridade de forças, e a autocomposição pode sim contribuir para a celeridade das decisões ou da resolução dos conflitos, enfim, mas usada corretamente. Tu viu o que o STF fez há pouco tempo? O STF está usando essa tua ideia. Quer dizer, o governo baixou um decreto a respeito do IOF. Esse decreto não foi aceito pelo Congresso Nacional, entrou-se com uma decisão, né, ou com uma ação no STF, discutindo a decisão do Congresso, no sentido de que o Congresso não pode se meter em decreto, e tem até uma decisão do STF mais antiga dizendo isso. O que o ministro relator fez? Suspendeu tanto a decisão do Congresso quanto a decisão do governo e marcou uma audiência de conciliação. Sim, eu conheço até a juíza que trabalha lá no STF, é a Trícia Navarro, se eu não me engano. Ela tem um livro que nós temos lá em casa, que é justamente sobre justiça multiportas, e ela está, junto com o grupo dela, obviamente, implementando aí várias medidas autocompositivas, tentativas, né? O STF o ministro Barroso, ele é muito simpático a essa questão, então ela trabalha diretamente com ele, e a gente cada vez... Então, nós, de novo, estamos numa jornada da prática, a gente não pode desconhecer que isso é uma realidade, nós precisamos compreender esses mecanismos, o funcionamento deles. Mas, para nós fecharmos, então, eu comecei dizendo que nós estávamos aqui para demonstrar para vocês um pouquinho da necessidade desse diálogo e como o tema responsabilidade civil ele é amplo. Então, vou falar rapidamente sobre o nosso curso, né, que é a mentoria em Direito Civil. Quando nos pediram esse projeto de mentoria em Direito Civil, nós não poderíamos fazer todo o Direito Civil, e não teria como, né? A mentoria é um modelo de aula ali, de projeto, enfim, de trabalho que é de curta duração, ou ao menos aulas mais breves, mais curtas. Então, nós não teríamos como pegar todo o Direito Civil. Se nós pegássemos apenas algum nicho do Direito Civil, também... ficaria muito restrito. Então, a escolha da responsabilidade civil é o que a gente tentou demonstrar aqui hoje para vocês, de que nos permite passear e compreender e estudar diferentes áreas. Quando eu falei do INSS, nós estamos dentro do direito administrativo. Quando a gente fala aqui da decisão do STF, nós estamos falando também da parte geral do Código Civil. A gente fala de direitos fundamentais, direitos da personalidade, que a base está lá na parte geral do Código Civil. Então, a escolha do tema de responsabilidade civil, dialogando com as estratégias processuais, é justamente que a gente possa compreender muito a base do direito civil, mas avançar. Então, a gente avança para o direito das obrigações, para o direito dos contratos, alguns aspectos imobiliários envolvendo o direito das coisas, responsabilidade civil decorrente das relações de afeto, de família. Nós vamos trabalhar o direito das famílias ou de família em si, mas a repercussão na responsabilidade civil, quando essas relações podem gerar danos. Hoje nós temos aí, recentemente, tem novas fraudes envolvendo... esse namoro virtual, né? Quando as pessoas acreditam realmente que estão se relacionando com alguém e não estão. Então, isso gera responsabilidade civil também, relacionada ao direito de família. Então, a ideia dessa mentoria é justamente, a partir da responsabilidade civil, nós dois trabalharmos aí conteúdo de direito civil e conteúdo de processo civil. Em cima do ponto de partida é a responsabilidade civil, né? Então, partindo da responsabilidade civil, vamos viajar nesses mares interessantes e que a gente pode, assim, provocar vocês para pensar sobre alguns aspectos eminentemente práticos e do dia a dia do advogado. Essa é a intenção e pretensão. Nessas diferentes águas, já que eu comecei com a frase do Cavalieri Filho, né, que acabam caindo nesse estuário aí que é a responsabilidade civil. Então, eu agradeço a presença de vocês, foi um privilégio, é muito bom fazer essa troca. Eu acho que todas as aulas deveriam ser em trocas, porque a gente acaba um despertando no outro, instigando uma compreensão, um raciocínio diferente. E quem quiser mais informações a respeito disso, então pode procurar lá nas redes sociais do CEISC, especialmente na divisão CEISC, que é pós e prática. Lá vocês vão encontrar, então, todas as informações a respeito dessa mentoria. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.